Olá, corretor, bem-vindo ao Talk Show Segura Essa, o Talk Show da Ativa Assessoria, e hoje a gente está com um convidado extremamente essencial e importante para vocês, porque hoje a gente vai falar muito sobre o mercado empreendedor e como você pode potencializar sim a sua carteira de clientes e evoluir cada vez mais. Muito obrigada pela sua presença, Marcelo. Agradeço muito pelo convite. Estou aqui à disposição para responder todos os questionamentos e perguntas. Então, o Marcelo, gente, ele é da Souza Seguros e hoje a gente vai falar única e exclusivamente sobre esse tema, que é um tema muito importante, Sim. né, Marcelo? Hoje, os empreendedores, né, eu me considero um empreendedor, que todo mundo são corretores de seguros, e me considero um consultor de seguros, né, porque hoje, para você manter os seus clientes, você tem que saber o que o cliente deseja, ouvir o cliente, né, que seja qualquer tipo de produto ou serviço. E como é que foi para você perceber que você não era só um corretor de seguros, e sim um empreendedor, né? Você precisa construir, de certa forma, né? Sim, porque em determinados momentos eu trabalhava em empresas, né? Já venho do mundo de seguros já há mais de 30 anos, então eu trabalhava em seguradoras. Tá. Para eu ser um empreendedor, eu tive que fazer um trabalho psicológico. Né? Então eu fui fazer imersão, eu fui fazer PNL, eu fui trabalhar os meus medos, eu fui trabalhar o que poderia me travar para eu ser um empreendedor, porque para você lidar com pessoas, você tem que saber ouvir as pessoas. Sim. E não é fácil ouvir as pessoas. Tem muita gente que não aceita ouvir e atropela as outras pessoas. Só que no mundo de seguros, para você ser um consultor de seguros, você tem que ouvir para saber o que você vai oferecer de produtos e serviços. E isso é muito importante, né? Porque assim, quando a gente para pensar, a Active mesmo tem treinamentos para os corretores entenderem mais sobre o produto, mas não é só importante você, corretor, aprender sobre o produto em si. Exato. É lógico, é extremamente importante sim, você saber do que você está vendendo, Exato. Mas essas outras frentes são tão importantes quanto, né? Você ter uma boa linguagem, Exato. Você ter calma, você ter paciência, perseverança, Exato. E essa questão interna é extremamente importante também, Sim, né? Sim, porque hoje, quando eu visito um cliente, eu preciso fazer um trabalho de consultoria com ele. O que ele deseja? Porque hoje a maior parte dos clientes, ou ele tem seguro, ou ele não tem seguro. Então você precisa entender o que ele deseja, e seja em qualquer tipo de produto. Ele precisa primeiro o cliente entender o que ele precisa para dar cobertura para o seu patrimônio, ou para o seu bem, ou para pessoas. E eu preciso explicar para ele as coberturas e serviços, para eu poder saber se está de acordo ou não. Porque tem muitos clientes hoje que têm produtos e serviços, mas não sabe o que tem, não sabe se está de acordo, se não está de acordo, e aí fica numa seguinte situação: quando vai precisar do seguro, o seguro não está de acordo e não tem a cobertura. Ah lá, quando o cliente mais precisa, né, naquele momento de apuro, ele gera uma frustração, e isso gera um outro problema, né, que a gente vai falar, sobre a questão de cuidar daquele cliente. Porque você, uma vez que gera um problema para ele, no futuro, quando ele for renovar, ele com certeza não vai querer fechar com você, porque gera aquela mágoa interior, né? Exato, porque hoje nós não estamos só fazendo uma venda. O seguro ou benefícios é uma proteção para o cliente, para o patrimônio dele ou para a vida dele. Que seja em benefícios, saúde, vida, odonto, ou que seja patrimonial, frota, empresarial, auto. Então, você tem que respeitar o cliente nessa particularidade. Só que ao passo que você está respeitando, você tem que explicar para o cliente as obrigações e deveres, as necessidades, as coberturas, os serviços do que aquele seguro oferece. Porque é igual você mesmo falou, na renovação, no decorrer do pós-venda, que o pós-venda também, você tem que fazer uma prestação de serviço no pós-venda. É ainda mais importante do que a venda, né? O pós-venda é mais importante. Esse item eu gostaria de responder para você e para vocês, empreendedores. O pós-venda, principalmente quando tem sinistro, é uma oportunidade de você trazer clientes para sua corretora. Porque você tem os terceiros. Esses terceiros é cliente para você. Então, atendê-los bem, você traz oportunidade. Sim. Né? A outra situação é você trabalhar o cliente, a sua carteira de clientes, porque hoje tem muitos corretores que, eu não tenho leads.
Você tem os leads da sua própria corretora. Então você tem que pegar esses clientes e trabalhar leads. O que é fazer isso? É entrar em contato com o cliente e trazer não só um produto. Ah, eu trabalhei o saúde e vou abandonar o cliente. Não. Você tem os treinamentos, agora falando um pouquinho da Active, da assessoria, vocês têm treinamentos das seguradoras. Exato. Ok. Então tá bom. Se você tem os treinamentos, esses treinamentos você tem que gerar produção e trazer produção para a assessoria. Esse é um dos objetivos. Só que se você não oferece produtos e serviços para todos os nichos de seguros ou benefícios para aquele cliente, como que você vai trazer para a sua própria corretora? Porque hoje, se você não oferece, alguém oferece. Exato, você está perdendo aquela venda, né? Você está deixando, de certa forma, o dinheiro ali na mesa para uma outra oportunidade e no futuro, esse outro corretor, ele pode pegar, inclusive, o produto que hoje você atende aquele cliente. Exato. Então, o que eu oriento para vocês, empreendedores? Você está atendendo um nicho com aquele cliente, vai explorar os outros produtos. Saúde, vida, odonto, previdência, empresarial, frota. Você tem que saber trazer daquele cliente todos os nichos para a sua corretora. E uma outra situação que eu faço na minha corretora, que eu acho isso muito importante e interessante também para os empreendedores, que isso ajuda, né? Você atendeu bem aquele cliente? Já implantou o seguro? Já emitiu a pólice? Você tem que trazer, no mínimo, de 3 a 5 indicações daquele mesmo cliente. Boa, é uma meta que você marca para você. Exatamente. Por quê? Hoje, no caso, qualquer empresa ou até pessoas conhece pessoas. Então, o que custa você fazer desta forma? Nisso, você continua tendo leads da sua própria corretora e um lead produtivo. Não é um lead que já foi usado, igual tem os leads de mercado. Então você acaba explorando a sua própria corretora para trazer mais clientes para a sua própria corretora. E também, de novo, sinistros é uma oportunidade de negócios você atender os terceiros, que também são clientes. Hoje eu tenho muitos clientes de sinistros com a minha corretora. E falando principalmente sobre a questão do desafio do empreendedor e principalmente essa insegurança, né, que é extremamente importante. A gente sabe que hoje os corretores, eles têm muitos medos de vender um novo produto por não entender muito sobre aquele produto. E como você acredita que a assessoria pode estar auxiliando principalmente para tratar de novos produtos? Olha, eu agradeço as assessorias, agradeço a Active, toda a diretoria da Active, todos os funcionários da Active. Por quê? A Active e as assessorias, num todo, ela desenvolve o corretor. Não é só os treinamentos das seguradoras. Então você tem, dentro da assessoria, você tem as áreas segmentadas. Você tem a área de vendas, a área de pós-venda, a área de sinistro. Então, nessas áreas, eles vão ajudar o corretor a se desenvolver, principalmente entendendo novos produtos. E aí, essa particularidade tem os treinamentos das seguradoras, né, junto com os corretores, que acontece na assessoria, mas também você tem que explorar a assessoria, porque tem muitos empreendedores que não exploram a assessoria. Com certeza, tá? É verdade. Porque a assessoria, ela é como se fosse uma seguradora, porque ela tem todos os departamentos. Então você tem empreendedores. Utilizem as ferramentas da assessoria, utilizem as pessoas, que as pessoas são eficientes e eficazes, mas não são eficientes e eficazes porque tem treinamento, e treinamento constante com as seguradoras e dentro da própria assessoria. Então você tem hoje na assessoria na Active a área comercial que pode te acompanhar numa visita. Isso é muito legal, né? Faz toda a diferença no lidar ali com o cliente, porque é o que acontece. Muitas vezes, quando o segurado, você tem que passar ali uma certa confiança. E às vezes o corretor, ele se sente fragilizado. Ai, não, eu não sei falar sobre esse produto. Mas, pô, você pode contar com alguém do nosso time para estar indo com você. Exato. Né? Isso é muito importante, conquistando aquela venda. Exato, porque hoje, um empreendedor, o consultor de seguros ou o corretor, como é que você deseja ser chamado, não tem todo esse know-how, ou que seja por experiência de mercado ou por formação, na assessoria tem.
Na Active tem. Então eu estou falando com você, que você entenda que na Active você tem todas essas áreas, a área comercial, o profissional comercial, para te apoiar numa venda, desenvolver você numa venda para trazer negócios. Ok, o comercial foi lá, fez o trabalho, só que você também tem a área de pós-venda. Que a área de pós-venda você tem a parte de assistências, você tem a parte de benefícios, que das quais a assessoria auxilia, ajuda para poder entender melhor. Porque hoje eu entendo da seguinte maneira: não é só você fazer a venda e abandonar o cliente, você tem que atender no pós-venda. Com certeza. Porque é no pós-venda que você vai manter a renovação. E a outra particularidade tão importante que eu já citei, na Active você também tem um departamento de sinistro. Porque se você tem algum impacto, algo que não foi resolvido, dentro da Active, a área de sinistro vai te dar total apoio para poder resolver o sinistro e você manter o cliente. Sim, é muito importante. Então, corretor, aproveite esse benefício Exato, que você tem nas suas mãos de você lidar ali com o seu cliente e poder contar com a Active nesse sentido. Exatamente. Marcelo, agora falando um pouquinho sobre planejamento. Você que começou aí, né, igual você falou, você se planejou, Sim. Você tinha alguns bloqueios, você procurou conhecer um pouco mais Sim. o seu eu interior para trazer o melhor, Sim. né, para o seu cliente. E o quanto você considera que um planejamento da sua empresa, no geral, é importante? Bom, respondendo às suas perguntas, que você fez várias, não só, né? Eu tive que fazer um trabalho psicológico com o próprio Marcelo. Tá. Né? Então eu fiz um trabalho de imersão. O que é um trabalho de imersão? Se conhecer. Saber os seus medos, suas resistências, suas frustrações, suas felicidades, suas alegrias. E isso deu um autoconhecimento de subconsciente para mim. Eu fiz até trabalho de hipnose, auto-hipnose, para poder me conhecer mesmo, né? Como se fosse uma terapia. Uhum. Porque eu estava saindo no mundo de CLT, que eu era subordinado a alguém Sim. Pensava por mim e eu só executava, Perfeito. por mais que eu trabalhava na área comercial. Só que, como é empreendedor, você tem que fazer um todo. Sim. E você é testado pelos seus funcionários. Eu sou testado pelos meus funcionários até hoje, né? Então, em muitas situações, da seguinte maneira: os funcionários eles trazem para o empreendedor, o dono da corretora, problemas. Na minha corretora, eles trazem um problema, tem que me trazer duas soluções. Uhum. Né? Por quê? Não é só eu que vou pensar, eles também vão pensar. Né? A outra particularidade, em relação do que você me perguntou, como que eu cheguei até aqui, eu distribuí uma carteira para cada funcionário. Então hoje cada funcionário tem uma carteira, ele é responsável pelaquela carteira, tem que produzir e tem que trazer clientes novos da sua própria carteira. Né? E isso ajuda a desenvolvê-los. Por quê? Eu não quero que eles sejam funcionários por toda a vida. Eu quero que eles sejam um empreendedor igual a mim. Eu quero que eles me substituam. Você vai falar, nossa, mas isso é loucura. Não, porque você tem que formar pessoas, profissionais, empreendedores. E na minha corretora eu faço dessa forma. Planejamento. Como que eu faço planejamento na minha corretora? Hoje eu tenho multicálculos, né? Porque a gente está no mundo digital, Sim. Não tem o que fazer, então a gente está no mundo de multicálculos. Então eu tenho multicálculos de todos os outros produtos e também multicálculos de benefícios. Tá? Só que isso também eu trabalho junto com a Active, porque a Active também me ajuda, me direciona para a gente trabalhar desconto, ver o que pode fazer de melhor de cada seguro. E a outra particularidade da Active também nesse planejamento, ela me ajuda a fazer os comparativos. Marcelo, o que é melhor aqui? Entre assistência, preço, produto, o que eu posso oferecer de melhor para o cliente? Então a Active me ajuda nisso no dia a dia. Isso também é a parte do planejamento. A outra situação que eu oriento aos empreendedores, você fez um trabalho de orçamento, não vingou esse orçamento, não fechou, né? Faz um planilhamento de que não fechou,
porque é um prospect, é algo que você vai trabalhar no futuro. Você ter um controle ali de quando você abordou aquele determinado Exato. cliente sobre determinado tema, e inclusive às vezes é interessante até anotar o porquê que não aconteceu, né? Exato. Para no futuro tentar de novo. Porque daqui 12 meses, que é onde vai vencer o seguro dele, porque se ele fez um orçamento com você, ele não fechou com você, ele fechou com alguém. Sim. Então daqui 12 meses você já entra em contato com ele, mas com 30 dias de antecedência daquele contato que você teve, que você já sabe que é mais ou menos o tempo que vai vencer a apólice, para você retomar as negociações. A particularidade de planejamento. Eu preciso, como empreendedor, a gente precisa hoje aprender a trabalhar com reservas da própria corretora. Quando eu falo reservas, são reservas financeiras. Né? Porque todas as empresas têm seus altos, têm seus baixos. Tá? Sim, não é instável 100%, né? Não. Os meses vão passando e a gente tem que lidar com as dificuldades. E essas dificuldades, entrando na parte de planejamento, na época da pandemia, que todo mundo sabe, da Covid-19, tinha funcionários, né? Para eu não falir, eu demiti todos os funcionários e contratei hoje todo como PJ. Né? Então, eu não tenho uma situação financeira que eu tenho que cumprir todo mês. Como CLT, você tem a folha. Né? Sim. Então, hoje, cada um tem a sua carteira, todo mundo trabalha home office, só que eu consigo controlar todos, porque eu tenho multicálculos e eu também sei que eles precisam ser remunerados. Então, eu sei quem está com mais remuneração ou menos remuneração. E nisso, eu estou trabalhando novos empreendedores para o mercado. A particularidade das minhas renovações, eu trabalho com 30 dias de antecedência. Legal. Todas as renovações. Porque tem muitas situações que você trabalha com benefício de plano de saúde, você abandona o cliente. Só que os aumentos vêm para o cliente. E aí? E ele percebe, você de certa forma não está ali prestando atenção nisso, ele já está meio frustrado. E aí depois você Então não é perdendo. só os outros produtos que a renovação realmente é de 12 meses. Sim. Né? Que seja frota, empresarial, auto, que realmente você tem que renovar. Mas você tem que também dar atenção para os benefícios, que os benefícios eles têm um aumento anuais também. Então, meus planejamentos eu trabalho, é uma sigla de que a gente fala CRM, gestão. Então, essa particularidade que eu trabalho de planejamento, de gestão dos meus clientes, dos clientes dos meus funcionários, mas isso é sistema. Então, as pessoas hoje, os empreendedores, oriento vocês a irem atrás de sistemas, tá? Porque você tem sistemas hoje de multicálculo, mas o próprio multicálculo faz a gestão da sua carteira, para você trabalhar com antecedência. Outra situação que eu oriento os empreendedores. Contrate, chama RC de corretores. RC de corretores. Responsabilidade Civil de Corretores, tá? Porque hoje nós somos seres humanos. A gente erra para aprender, mas a gente não erra porque a gente quer. Agora, imagina um corretor não renovar um seguro e acontecer um sinistro. Você vai pagar como? A responsabilidade é sua. Sim, com certeza. Tá? Ou você deixou de colocar uma cobertura por um equívoco, ou que seja você, porque hoje você não consegue fiscalizar seus funcionários 100%. Sim, é importante, isso que você trouxe é muito legal. É legal você sim escalar, ter pessoas de confiança trabalhando com você, porque a gente só consegue evoluir, né, e progredir com todo mundo de mão junta e vamos que vamos. Então a Active, ela pode sim ser um grande suporte para você. Mas muitas vezes pode acontecer, né, são humanos, são pessoas humanas, as pessoas erram, você pode errar, eu posso errar, com certeza. E quem está ali representando o seu funcionário também pode errar. Exato. Então a responsabilidade civil é fundamental. É muito importante, porque hoje, no caso dos empreendedores, eles têm que entender que eles, todos nós, temos responsabilidade em relação ao patrimônio dos nossos clientes. E nós temos uma responsabilidade com a nossa própria corretora de oferecer o melhor e dar segurança. Porque hoje, quando você vai trabalhar um cliente, você vai visitar um cliente novo, você tem que se apresentar à sua corretora, o que a sua corretora oferece e que segurança que a sua corretora oferece para aquele cliente. Né? É muito importante. Né? Outra particularidade que eu falo para os empreendedores, trabalhar a sua inadimplência. Né? Tem muitos corretores ou empreendedores que esquecem da inadimplência. Tá? Mas a inadimplência é inadimplência para você
é a inadimplência para seguradoras. É a inadimplência para Active Assessoria, tá? E isso não é nada bom. É o seu CNPJ, é o CNPJ do terceiro, da Active, então todo mundo gera esse problema. Exatamente. Né? A outra particularidade é empreendedores. Lide com o seu cliente, trabalhe com o seu cliente como se você estivesse trabalhando com você mesmo. Lembre do aniversário dele. Ah, isso é muito legal. Sim. Que seja você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, mas lembre de uma data festiva, que é importante para ele. Sim. Tá? Outra particularidade. Datas festivas ou datas importantes. Né? Então você tem aí o mês da mulher, Outubro Rosa, certo? Sim, com certeza. Né? Então você tem que manifestar com o seu cliente, passar alguma informação que a seguradora oferece ou algum trabalho que a própria Active oferece. Também a gente tem novembro, se eu não me engano, Novembro Azul. Novembro que Azul. Não somos nós homens, né? Que nós homens, vocês mulheres são excelentes, né? Vocês se cuidam. Multifunções, mas nós homens, quem é que faz exames, né? Quem é que vai no urologista? A mulher, ela vai no ginecologista. Desde quando começa a virar mocinha. Você fala para um homem no urologista, nem sabe. Pavor, né? Tabu, né? Só que tem um pequeno porém. Você tem que, como você trabalha com cliente, você tem que orientar o cliente que, independente do produto, ele tem frota, mas você vai lá e vai falar dos meses importantes na vida das pessoas, tá? Isso é o que, gente? Pós-venda. É você estar presente. Relacionamento. Ser lembrado. Porque hoje, se a gente está no mundo digital, todo mundo só está no celular, no WhatsApp e acabou. Não, não é assim. As pessoas gostam de serem lembradas, gostam de serem tratadas, respeitadas. Outra particularidade. Natal. Leva o panetone pro seu cliente, eu levo pros meus. É uma coisa que às vezes você compra ali no atacado, paga baratinho. Exato. Dá esse mimo que faz toda a diferença. Exato, mas leva o produto de qualidade, sim, né? Mas leva. Na Páscoa, que custa levar um ovo de Páscoa? Mas faz presencial. Não manda pelo correio, não manda pelo Sedex, né? Sim. Para o cliente sentir a importância do quanto ele é importante para sua corretora. Sim. Né? Então, as pessoas gostam de serem lembradas. Sim, isso que você falou é essencial e isso é uma coisa que a gente percebe que a gente entra nesse comodismo do dia a dia, do digital, da correria, excesso de informação, é o filho, é isso, é aquilo. E esse tipo de coisa acaba passando batido. Sim. Né? As pessoas acabam esquecendo do quanto isso é importante. Você está lidando com pessoas. Ele não é só seu cliente, é uma pessoa que está por ali. Exato. Bom, Marcela, agora eu quero falar sobre produtos, né? Eu sei que você trabalha com uma gama de produtos. E por que você considera que é tão importante você fornecer para o seu cliente um portfólio de soluções? E não o básico, né? Que a gente sabe que todo mundo oferece ali, que é o alto, enfim. O que você acha sobre isso? Bom, para você manter um cliente hoje, ou o empreendedor hoje manter o seu cliente, manter os seus leads ativos, né? Você tem que, primeiro, eu gosto de trabalhar muito como consultor de seguros. Ouvir o cliente. Então, eu vou no cliente e ele me dando uma oportunidade para fechar um seguro de vida. Individual. Eu vou lá no cliente. Só se o cliente fala assim que ele queira o orçamento pelo meio digital ou por e-mail ou por WhatsApp. Caso contrário, eu vou presencial. Eu quero conhecer aquele cliente. Eu conhecendo aquele cliente, eu vou saber quais produtos que eu vou oferecer. E outra situação que eu digo para os empreendedores. Muitas pessoas já têm seguro hoje. Porque você já tem, porque você não vai apresentar? Não, aí é que você tem que apresentar. Porque qual é a oportunidade que eu peço para os meus clientes? Você tem seguro de vida? Tenho. Mas ele veio da onde, esse seguro de vida? O meu gerente de banco me ofereceu. Tá, mas você tem convenção coletiva. Tá de acordo com a convenção coletiva? Então eu começo a fazer questionamentos para o cliente saber ou entender, para ele não ser penalizado até por uma convenção sindical.
Porque você tem hoje, né, a particularidade de convenções que pode prejudicar com multas com a empresa. A parte de saúde. Eu estou pagando barato, estou pagando caro. Está atendendo suas necessidades? A rede credenciada está te dando essa cobertura que você precisa? Sim. Né? A outra particularidade. Empresas. Seguro empresarial é primordial, porque vai proteger o patrimônio dele. Sim. Então, se ele não tem, eu já falo, você precisa ter. Aí, a outra particularidade, seguro de vida, tanto empresa como individual. A gente tem que explicar hoje para você, porque muitas situações de seguro de benefícios não é tangível, você não consegue pegar. Então você tem que fazer o quê? Convencer o cliente benefícios. O que eu vou trazer de benefícios? É porque muita gente, quando fala do vida, já fala, eu não quero morrer. Exato. Eu tô bem, eu tô saudável. Mas você tem que tentar convencer de outra forma, né? Falando que não, é o seu patrimônio, é o conforto para sua família. Exato. Tem muita gente que, até inclusive eu soube pelo um outro corretor que eu falei com um talk show, ele falou sobre a questão de investimento também. Exato. Porque hoje, no caso, particularidade de seguro de vida, você tem o individual, você tem o da empresa e você tem também entre sócios, né? Por quê? Hoje você tem sócios na empresa, que tem lá uma particularidade de capital de 500 milhões, 500 mil, 1 milhão, tá. Se o sócio vem a falecer, por direito a família tem que entrar na sociedade. E aquele sócio não vai querer a família porque a família ela não está preparada para assumir uma sociedade. Sim. Então o que você faz? Você contrata um seguro de vida. Esse seguro de vida vai pagar aquele percentual que o sócio tem no contrato para a família. Você tirou a família, mas deixou ela respaldada por direito. Perfeito. Através do próprio seguro de vida. Olha tá? só. Então você tem vários produtos que você pode oferecer. Hoje, o que a gente tem que fazer com os nossos clientes? Oferecer produtos e serviços. Aí, vamos voltar para a Active novamente, né? Sim, com certeza. Você tem que aprender produtos. Você tem que aprender serviços. Nos treinamentos você aprende, só que você também aprende com a equipe. Você tem que explorar a equipe da Active. Novamente, quando eu falo equipe da Active, não é só os comerciais. O pós-venda também vive o dia a dia. Entende. Eu preciso saber como que eu vou oferecer produtos. Eu não ofereço produtos de medo. Então a gente tem vários corretores que você atua só no nicho. Eu atuo só no automóvel. Se você atua só no automóvel, se ele está pagando seguro, ele está recebendo remuneração de algum lugar. Ou ele é empregado, ou ele é empreendedor, ele é empresário. E ali você pode explorar aquela carteira para trazer outros produtos. Tenho medo, tenho receio, não conheço os outros produtos. Novamente, empreendedores, a Active tem uma equipe preparada para poder te atender e te ajudar a produzir e trazer novos negócios da sua própria carteira. Sim, com certeza. A gente vê que muitos corretores às vezes ficam parados naquela zona de conforto. Não, é isso e tudo mais. E é aí, corretor, que você tem que prestar atenção. Por quê? Justamente num produto que, como por exemplo, o Auto, que é um produto que todo mundo vende, que é um produto que muitas vezes a pessoa escolhe o produto não necessariamente pelo benefício do produto, ou nem pela bandeira, e sim pelo preço. Exato. Então, esse é um produto que você tem que olhar, você tem que ter, ele é extremamente importante, mas é importante você sim explorar as outras oportunidades, né, de outros seguros que a gente tem. Marcela, a gente está falando muito sobre como a gente tem que cuidar da carteira, cuidar da nossa mente também, que é extremamente importante. Mas a gente tem que cuidar também do quê? Do futuro. Sim. Hoje as tecnologias estão surgindo cada vez mais, a concorrência cresce. Com certeza. Vem também uma nova geração aí que vai passar a consumir seguros. Sim. Como você enxerga o futuro para o corretor de seguros? Bom, o que eu, na minha experiência, que eu cheguei até os dias de hoje, orienta os empreendedores e corretores, né, a investir em marketing. Mas investir em marketing, e aí eu vou falar uma surpresa para vocês se vocês não sabem. A Active tem uma empresa, uma equipe de marketing para poder assessorar os corretores. Com certeza, é né? verdade.
E eu gostaria que vocês, empreendedores, vocês, corretores, explorassem a Active no potencial que tem para oferecer para nos ajudar. Tá? Então hoje, aí outra coisa, eu sou cliente da Active no marketing. Pronto. Não era para falar? Falei. Você tem que saber explorar a parte digital, né? Você divulgar os seus produtos, seus serviços, que seja WhatsApp, uma transmissão no seu próprio WhatsApp, né? Que você pode fazer uma transmissão para todos de uma vez só. Com certeza. Posts, fazer áudios, igual nós estamos fazendo aqui, né? Porque hoje muitas pessoas gostam de visualizar. Tem muitas pessoas que são auditivas, visuais, mas você precisa vender a sua corretora, se vender, né? Vender que você tem uma assessoria, que você tem a Active, que tem uma assessoria com um suporte para sua corretora, tá? Então, corretor, empreendedor, consultor, você tem que investir, porque hoje a classe social ela está se modificando. Então, tem muitas pessoas que estão indo para o mundo digital. Então, você também tem que investir no seu site, divulgar a sua corretora, divulgar o seu serviço. Uma outra coisa primordial, que seja da sua corretora, que seja dos seus serviços, do pós-venda, do sinistro, faça o atendimento. Não fuja do atendimento. Sim. Não fuja do problema. As pessoas gostam... Encare o problema e saiba assumir os erros também, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente vê acontecendo. Às vezes algum erro aconteceu e você já vai ali com todas as facas na mão, todo querendo falar ali com o cliente, mas na defensiva. Não, eu errei. Me desculpa, já tô correndo atrás, tô fazendo tal coisa e tudo certo, agora vai dar tudo certo, mas não ficar nessa briga, né, nessa coisa tóxica, assim. Exatamente, porque hoje você, além de você estar lidando com o seu cliente, você está lidando com pessoas e você está lidando com o patrimônio do seu cliente. Então, as pessoas têm que se identificar como se você estivesse cuidando de você mesmo. Né? Então você tem que ter uma certa responsabilidade em relação a isso. Então essa particularidade que você falou é muito importante. Eu já errei várias vezes na minha corretora. E pelos erros que eu errei, eu aprendi. E dessa aprendizagem, eu não erro mais no mesmo erro. Né? Só que tem um pequeno porém. O que eu peço para os corretores, empreendedores, façam um atendimento. Seja ele qual for. Só para você entender, você vai falar, Marcelo, é loucura. Eu tenho meu celular corporativo, tenho meu celular particular. O corporativo, ele fica ligado 24 horas, eu atendo o meu cliente, muitas vezes os meus funcionários estão descansando, é claro, mas eu atendo o meu cliente de segunda a domingo, à noite, de madrugada, Natal, Ano Novo. Aí você fala, mas é loucura. Não, gente. O que acontece é o seguinte, vocês têm que ter um diferencial. Então a gente tem outras corretoras brokers, que eu não, né, as corretoras grandes, vamos dizer assim, né, que eles têm vários departamentos. Eles são como se fosse uma mini seguradora, né? Então os empreendedores menores ou médio, você tem que instituir isso dentro da sua empresa. Então hoje, durante a semana, eu tenho um atendimento padrão dentro da minha corretora com todos. Meus funcionários atendem todo mundo. Mas o meu celular, em particular, está sempre disponível. Ele está disponível para o atendimento. Então, hoje, você tem que investir, sim, no mundo digital. Ah, eu vou investir em leads, vou comprar leads. Tá, ok, ele é bem-vindo. Mas esses leads de mercado, muitas vezes, eles já foram vendidos várias vezes para várias pessoas. Então, trabalhe o seu lead. Você tem os leads. O que é leads, Marcelo? Seus clientes. Sim. Então, trabalhe seus clientes, fidelize seu cliente, lembre do seu cliente em datas festivas, em datas importantes. E dentro dos seus clientes, vocês podem pedir indicações. Então, hoje, para o mundo de futuro, não esqueça de trabalhar os seus clientes. O mundo digital está sendo muito bem-vindo, né? Só que o mundo digital também você tem que filtrar o que é bom e o que é ruim. Sim. Porque em muitas situações eles só querem orçamento, não quer nenhum contato, nem de voz. Só vai falar pelo WhatsApp ou por e-mail, ou vai falar pelo site. Então, empreendedor, tome muito cuidado nessa particularidade do mundo digital.
como em tudo, sempre tem um lado bom, sempre tem um lado ruim. Mas não deixa de investir. Olha só, gente, que bate-papo foi Eu que esse, hein, agradeço. Marcelo? Olha, muitos aprendizados, Obrigado. muitos conselhos. Eu tenho certeza que muitos empreendedores, Eu que corretores, agradeço. eles estão aqui aprendendo muito com você. E esse bate-papo foi Eu que essencial. agradeço. Muito obrigada. Agradeço a Marcelo. oportunidade, a sua oportunidade. Agradeço a oportunidade da Active, da equipe da Active, né? Se eu não falar os nomes deles, eles vão ficar bravos comigo, né? Mas agradeço em específico a senhora Renata Torelli, o senhor Roberto Torelli, que são os diretores da própria Active. Agradeço toda a equipe da Active, que sempre me apoiou, me auxiliou, me ajudou a eu chegar até aqui, né? Só para você entender, eu poderia trabalhar pela produção que eu tenho hoje, eu poderia trabalhar direto, mas com as seguradoras. Prefiro continuar com a assessoria, porque a assessoria me dá todo um suporte, tá? Então, eu agradeço a todos. Agradeço os empreendedores, espero que eu tenha ajudado, agregado algo. Tenho certeza que foi muito... Peço desculpas se eu errei aqui em algum momento, né? Porque a gente acaba falando demais até, de vez em quando. E estou à disposição para quem vê esse nosso bate-papo, esse nosso talk show, né? A me questionar, me perguntar, eu estou à disposição. Está aberto, ó, estou você vê aberto. que ele já falou que ele tem um atendimento ali. Exatamente. É o homem do atendimento, ele pode inclusive te auxiliar. Você, corretor, que está aprendendo, tem alguma dúvida? Sim. E pode também aproveitar e colocar suas perguntas aqui no próprio Por favor. vídeo. A gente está aberto às suas dúvidas, sugestões, enfim, estamos abertos aí a... Bom, gente, muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.